Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Refúgio Místico. Eu já trago o tema: qual efeito você causa nas pessoas? Vamos ver aqui o que é que as pessoas sentem em relação a você, seja quando você conhece essas pessoas, seja quando de certa forma elas entram na tua vida e ficam por muito tempo ou por um período de tempo determinado. A gente vai dar uma olhada aqui. Que efeito é esse que você causa nessas pessoas? Como é que elas se sentem na sua presença, se sentem contigo, se elas se sentem bem, se elas se projetam em você, se elas competem com você. Lembrando que aqui é uma tiragem coletiva, como eu sempre digo. Então, filtre o que for necessário. Não saia absorvendo tudo, tendo tudo como verdade absoluta. Até porque aqui é um vídeo com muitas energias, então saiba ter esse discernimento. Caso você queira algo personalizado só nessa energia, você pode entrar em contato comigo para uma consulta particular com o número que eu deixo logo abaixo no primeiro comentário fixado. Vamos lá, sem mais delongas, começar para quem energia é a opção número 1. Mentaliza bem o que tu quer saber, a pergunta, né, no caso. Se concentra e vamos aqui descobrir. Qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 1 causam nas pessoas? Qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 1 causam nas pessoas? Qual efeito os consulentes que elegeram a opção de número 1 causam nas pessoas? 8 de espadas. Louco. Parece que você pega de cheio aquele pessoal que quer, tipo assim, ser muito certinho, né? Por exemplo, pessoas que querem ponderar demais antes de agir, pessoas meio medrosas, super inseguras para tomar atitude, para se lançar na vida, para agir com espontaneidade, pessoas que não se permitem tanto. Acho que você causa um efeito nelas de talvez quebrar, mexer um pouco com esse jeito super controlador de querer manter tudo, sabe? De querer manter tudo na linha, tudo muito preto no branco. Realmente eu vejo que você atiça essas pessoas a elas quererem experimentar coisas novas. Para muitos aqui, pode ser que você tenha um efeito de acabar gerando, dando uma cutucada, mesmo que você não queira, em pessoas que são comprometidas, em pessoas que já podem ser comprometidas, em pessoas que têm algo aqui, ó, porque saiu a carta do 10 de ouros com o diabo e a montanha. Me parece que você desafia pessoas que estão, de certa forma, vivendo uma estrutura e que não estão, tipo assim, sendo honestas com elas mesmas. Vocês sabem aquelas pessoas que, tipo, entram num relacionamento, mas elas nem estão completamente ali entregues, elas não estão completamente em sintonia com o parceiro, mas elas ali permanecem de alguma forma, por algum tipo de estabilidade, porque elas acham o que é certo, já estou há tanto tempo, então acho que é certo, eu não vou mais separar, mesmo não estando satisfeito. Então parece que quando você esbarra com essas pessoas, o efeito que você causa é de uma atração e de gatilhos muito intensos nessas pessoas que podem ter uma pegada mais conservadora. E quando eu digo conservador, gente, é no sentido assim, não é que você é uma pessoa que vai estimular os outros a atrair, não é sobre isso, mas é que você é uma espécie de gatilho para essas pessoas se tocarem de que elas podem não estar se permitindo viver a verdade delas. Elas estão vivendo uma mentira, elas estão enganando a si mesmas. Olha o 5 de espadas com 8 de paus. Estão ali achando que estão vivendo algo bacana e na verdade elas não estão, elas estão se auto-sabotando. Então aqui você mexe com essas pessoas nas inseguranças delas. Você causa esse efeito de tipo uma espécie de gatilho que elas olham para você e falam: caraca, eu poderia ter essa vida mais espontânea, né? Eu poderia me jogar em outra possibilidade. Nossa, olha quantas pessoas eu poderia conhecer e estar em um relacionamento. Estou aqui aprisionado, aprisionada, né? Com essa ideia do que é certo, do que é errado, com essa coisa do carregar um peso, de não querer tomar uma ação e sair dessa situação insatisfatória que eu estou vivendo. Então você puxa muito nessas pessoas assim, que são muito certinhas. Mas não é um certinho dentro da moral, dos costumes, não exatamente. São pessoas que não estão vivendo a própria verdade,
não estão felizes onde elas estão e elas ficam ali se acomodando, porque elas acham que aquilo é certo. Só que elas não estão vivendo a verdadeira essência delas, elas não estão sendo felizes de fato, e você desperta esse gatilho nelas, além de causar uma grande atração física, né? Que elas sentem um peso, mas essa atração física é não só isso, é aquela vontade de pular no desconhecido, com a carta do louco, de se permitir viver algo novo, de se permitir ter uma nova vida, de entrar numa nova experiência, numa nova fase. Então você causa esse efeito nelas. Um efeito de querer, por exemplo, olha, tem muita coisa emocional. É um efeito delas dizerem assim, poxa, tá nas minhas mãos a minha felicidade. Tá nas minhas mãos eu sair dessa situação e tentar algo diferente. Para outros aqui, não é questão de casamento, é questão de finanças. Pode ser que você é aquela pessoa que você, quando não está gostando de uma coisa, por exemplo, eu não estou gostando desse emprego, isso não está me fazendo bem, esse trabalho, essa profissão. Você é alguém que é responsável, é uma pessoa que se permite experimentar o novo, só que não de uma maneira irresponsável. Você se permite fazer coisas novas, você se permite experimentar coisas novas, só que você faz isso de maneira mais coerente, mais organizada, e você é do tipo de pessoa que não fica se martirizando e carregando um peso dentro de você de não seguir os seus sonhos. Você não fica se permitindo carregar um peso de não seguir a sua verdade, de não seguir os seus projetos. Então, quando você não está bem na parte financeira ou profissional, você é alguém que consegue tomar a decisão de sair da situação e explorar algo diferente. Então, para muitos aqui, você pode ser aquela pessoa que tinha um emprego super estável. Você era funcionário público, pediu exoneração. Eu estava no emprego há anos, só que eu estava começando a ficar sobrecarregado, infeliz, não gostei. E eu quero sair. E aí, você, por mais que tenha um certo receio lá no início, né, bata aquele certo medo, mas eu vejo que você é aquela pessoa que vai falar assim, olha, tá ruim agora, vai ficar depois se eu não agir. Se eu não fizer algo em prol de mim, vai ficar pior. Então você vai, mexe seus pauzinhos de certa forma e vai em busca dessa mudança. Você põe a mão na massa e vai em busca de fazer o que tem que ser feito. Então você causa o efeito realmente das pessoas olharem para você e dizer, cara, fulano é uma pessoa muito corajosa. Desafiou aquela estrutura aparentemente super estável, super concreta, para buscar a realização pessoal, acreditando que é possível recomeçar. E acreditando que essa nova jornada, esse novo emprego, essa nova forma de ganhar dinheiro, enfim, essa nova profissão, é possível recomeçar com o novo. É possível obter de novo a estrutura que tinha com algo diferente, mas que faça sentido. Então as pessoas olham para você, algumas sentem um efeito que você traz de inspiração para a própria vida delas. Então quando elas estão insatisfeitas com algum trabalho, ou querem mudar alguma forma de ganhar dinheiro, alguma coisa assim, elas olham para você, muitos, né, para o seu exemplo e falam, poxa, é isso. Eu acho que eu tenho que deixar os meus medos de lado, as minhas inseguranças e me jogar. É momento agora de eu tomar essa decisão madura, de eu ter essa coragem, essa assertividade e fazer algo diferente. É momento de eu desafiar essa questão que eu tô achando que não tem jeito, porque eu tenho uma estrutura e eu tô na zona de conforto e fazer o que me faz feliz. Então você meio que mexe com o inconsciente dessas pessoas. Tanto que essa é a carta do louco aqui com o julgamento e lua, falando que você mexe realmente com a mente inconsciente dessas pessoas, trazendo nelas aquela sensação de novidade, aquela sensação de é hora de se posicionar, é hora de deixar os medos e as inseguranças de lado e fazer alguma coisa. É hora de talvez sair desse relacionamento que não está me fazendo feliz e entender que existe um mundo lá fora. Eu não posso achar que essa pessoa vai ser o início, o meio e o fim da minha vida. E outros casos bem específicos, pode ser pessoas que já são casadas, que eu não diria que nem vivem tão mal, mas se sentem tentadas quando te vem. Então você mexe com a tentação, né? Você é tipo um diabinho aqui que atenta essas pessoas. Mesmo que você não faça nada, você causa esse efeito aqui. Então esse efeito aqui é bem diversificado, é efeito da coragem,
de se lançar um novo, é o efeito de usar da criatividade para se realizar financeiramente. Pode ser que tenha uma pegada de pessoas aqui criativas, empreendedoras, e se lançam, né, com coragem nas questões da vida. Pode ter também a vontade de buscar estrutura. Para muitos aqui você causa o efeito de querer, o efeito de que as pessoas olhem e pensam assim, cara, eu quero realizar os meus sonhos. Fulano é uma pessoa que batalha tanto, que vai atrás, que se realiza, que está aí construindo sua vida, se estabilizando. Eu quero também, eu vou organizar minha vida também. Eu vou me esforçar. Eu vou pensar nas minhas ambições, eu vou pensar onde eu quero chegar para eu ir além, mais além do que eu já fui. Então aqui tem uma série de energias. Qual é o efeito? Os consulentes que elegeram a opção número 1 causam nas pessoas. 6 de copas é um sentimento de nostalgia, gente. Aqui é um sentimento de querer ser mais leve na vida. Você traz aquele sentimento de, poxa, para de tanto cansaço, tanta carga na vida, tanta responsabilidade, vamos ser felizes aí, vamos se permitir, vamos ir atrás dos nossos sonhos. Então você reacende meio que a criança interior de muitas pessoas. Dá vontade de crescer, de fazer diferente, dá vontade aqui de ir atrás daquilo que faz sentido, ir atrás daquilo que ressoa, ir atrás dos sonhos, de dar uma reviravolta na vida, ó, com a roda da fortuna, de mudar de vida. Você causa o efeito das pessoas quererem mudar de vida. É como se faltasse coragem para elas, para tomar algum passo aqui na vida. E você é aquele start, né? Você é aquele pontapé que elas sentem de começar algo diferente na vida delas. Para muitos aqui é se permitir para um relacionamento que faça sentido. Para outros aqui é tentar mudar de área profissional. É se lançar no desconhecido, que tem muita coisa da coragem, de perseguir os próprios sonhos, de trabalhar mais os sonhos de juventude, de infância, trabalhar a criança interior. Aqui tem a energia de vocês também, de certa forma, causando efeito nas pessoas, de elas mudarem de fase, saírem do comodismo e para uma fase de que elas possam ter mais segurança para tomar as próprias decisões na vida, de se permitir correr atrás dos próprios sonhos, de se esforçar para ter estabilidade na vida e de fazer as coisas darem certo. Da pessoa entender que, tipo assim, as coisas não caem do céu. O efeito que você traz nelas, elas meio que olhando e percebendo em você que para as coisas darem certo, você tem que dar o primeiro passo. Então, esse é o efeito que você causa nas pessoas. Essa aqui foi a opção de número 1. Bem diversificado, né? Aqui as opções. Então, vamos agora para quem elegeu a opção de número 2. E vamos aqui descobrir qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 2 causam nas pessoas. Qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 2 causam nas pessoas? Qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 2 causam nas pessoas? Diabo, eita, eita. Para muitos aqui, você reacende a vontade delas de querer ter um relacionamento. Um desejo, uma vontade ardente de iniciar uma relação séria com você. O efeito de falar, nossa, agora sim, agora eu caso, agora eu vou. Agora eu vou me comprometer. Agora eu quero me relacionar. Pode ser que você mexa com... Sabe aquelas pessoas que ficam escondendo intenções e sentimentos? Então, parece que você pega muito aquelas pessoas que guarda demais os pensamentos e não age. Sabe aquele pessoal que pensa demais e não faz nada? Cria uma fanfic na cabeça, cria todo um enredo de sabe? Uma novela e não faz nada. Então você reacende, você causa o efeito nessas pessoas da vontade de querer se relacionar e de acreditar no amor, de acreditar nos sentimentos. É uma vontade de, assim, causar o efeito de estar com você sob o mesmo teto, de sentir em você uma sensação de família. Você traz o efeito de essas pessoas se sentirem em família, se sentirem em casa, de querer você para parceiro afetivo, de achar que você é aquela pessoa que vai se dedicar para ter um relacionamento, que vale a pena ter você do lado.
que você é aquela pessoa que vai ser a esposa dedicada, o marido dedicado. Vem em você o sentimento de completude, da pessoa que vai ser mãe, que vai ser pai, da pessoa que ela vai chegar em casa e vai ter você lá como apoio, como alguém ali para dividir a vida. Reacende os sonhos mesmo, né? Para muitas pessoas aqui, você pode ter a tendência de atrair pessoas que elas são mais assim, fechadas emocionalmente. E são pessoas que elas guardam muitas emoções para si. Aquelas pessoas mais silenciosas, que a gente não faz ideia o que é que ela está pensando e que a gente até pode julgar, como por exemplo, são pessoas que não querem nada, não querem se relacionar com ninguém, é tudo conversa fiada, gente enrolona, sabe? Só que não é bem assim. Porque lá no fundo, esse pessoal, eles têm vontade de conhecer alguém. E nesse caso é você. Você pode acabar esbarrando com aquele pessoal muito racional, que quando eles se encontram com você ou te conhecem, você traz o efeito de trazer à tona todas as emoções e aquela vontade que vem de dentro, assim, da pessoa se jogar. Sabe? Da pessoa meter o louco e dizer assim, cara, eu não sabia que eu queria casar tanto, me relacionar tanto com a pessoa até conhecer você. Eu não sabia que eu era uma pessoa assim tão romântica, tão idealizadora até te conhecer. Então você traz essa energia de despertar e causar o efeito de despertar nas pessoas o lado romântico delas, o lado sonhador, o lado afetivo muito forte, porque pode ser que você tenha a tendência de atrair pessoas que são mais solitárias, mais sozinhas, silenciosas, se dedicando sempre ao trabalho, pessoas que pensam muito em trabalho, sempre estão ali sozinhas fazendo seus projetos, se dedicando às questões laborais. Então você mexe mesmo com o inconsciente dessas pessoas, porque sai a carta da lua aqui, né? Então você cutuca o inconsciente delas para que desperte nelas o sentimento que parece que... Sabe aquelas pessoas que você fala, não, isso é uma pedra. Fulano é uma pedra. Parece que não tem sentimento, mas tem. Se você for lá no fundo, lá no âmago mesmo, você vai ver que a pessoa tem sentimento. Ela só passou, às vezes, muitos anos solteira. Você tem uma tendência de atrair pessoas que passaram muitos anos solteiras, só trabalhando, se dedicando, construindo projeto, mas que não se relaciona com ninguém. Então você desperta nelas essa sede de querer se relacionar. Você desperta nelas essa vontade de se jogar numa relação, de se dedicar, de fazer as coisas acontecerem. É bem interessante essa energia. Outra coisa que eu vejo é que você desperta nelas a idealização de construir uma casa mesmo. Eu moro só e só tem espaço para mim. Mas aí, com você, a pessoa já idealiza tudo. Já idealiza a convivência, idealiza a moradia, uma casa. Ela vai estruturando e ela vai entrando em contato até com a criança interior dela. Você causa o efeito nelas, dela ter contato até com a criança interior dela, com os sonhos dela mais pueris, mais juvenis, mais puros, com esse mundo, né, mais imaginativo, mais criativo que ela tem, né, por mais que a pessoa aparente não ter. Então você desperta nelas a coragem de falar com coragem, com convicção de que quer estar com você, de que realmente deseja isso. A pessoa, pode ser que se você tem tendência de atrair pessoas mais tímidas, parece que desperta nelas a coragem de poder falar abertamente, que quer ter um relacionamento sério com você, que quer casar, quer construir família. Eu até arrisco a dizer que você atrai aquelas pessoas que poderiam dizer tranquilamente, se não te conhecessem, eu nunca me vi casado ou casada, tô aqui já tenho meus 40 anos, meus 40 e poucos anos, meus 50, e eu nunca pensei que um dia eu pudesse casar, nunca me vi casando com ninguém, me relacionando. Só que, de certa forma, quando elas te conhecem, né, você traz esse efeito, o contrário, de tirar lá das entranhas, do inconsciente dela, toda essa vontade e essa idealização de querer se relacionar, de se dedicar a você, de ver você como a mulher ideal, o homem ideal, a pessoa perfeita, né, a musa inspiradora, aquele homem inspirador dos sonhos. Então, essas pessoas, elas até ficam um pouquinho sem fôlego, né? Porque é uma coisa tão intensa que elas sentem, esse efeito que você traz para elas, que elas ficam se questionando. Poxa, peraí, com o eremita, né? Aqui, 2 de copas e 9 de paus. Poxa, será que é isso mesmo? Nossa, meu Deus, que coisa arrebatadora. Deixa eu tomar uma água aqui.
aquele sentimento assim do tipo, putz, que coisa arrebatadora, coisa tão forte, será que é isso mesmo? Será que, meu Deus, é tudo isso mesmo? Será que eu estou certo aqui nos meus pensamentos? Ai, será que é a mulher que eu sempre imaginei desde adolescente, desde jovem? Será que é o homem que eu sempre quis ter para construir família? Aquela pessoa que eu achava que era até inalcançável, inatingível? Então você realmente desperta toda essa vontade dessas pessoas que estavam até então adormecidas, quando te conhecem e sentem, né, entram em contato com a tua energia. Então é esse efeito que você causa nas pessoas. É muito mais voltado a nível sentimental, relacionamentos afetivos, certo? Então essa foi a opção de número 2. Vamos agora para quem elegeu a opção de número 3 e vamos aqui descobrir qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 3 causam nas pessoas. Qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 3 causam nas pessoas? Qual é o efeito que os consulentes que elegeram a opção de número 3 causam nas pessoas? Aqui já fala de equilíbrio, né? Sabe aquele efeito de tipo assim, olha, eu posso ser uma pessoa assertiva e continuar sendo uma pessoa boa. Eu posso dizer não e me distanciar de pessoas e situações e continuar sendo uma pessoa do bem, uma pessoa de boas intenções. Você causa nas pessoas aquele efeito de, parece que você é uma pessoa muito assertiva, né? Uma pessoa assertiva, uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que vive a sua verdade, que fala claramente aquilo que quer, que não quer. Então elas olham pra você e pensam a mesma coisa. Falam, poxa, eu também posso ser assim. Eu posso ser aquela pessoa que sei me desvencilhar de relacionamentos e pessoas que já não fazem sentido para que eu possa poupar a minha saúde mental, para que eu possa poupar o meu equilíbrio, para que eu possa manter o meu equilíbrio. Então elas meio que sentem isso. Elas olham pra você e falam, poxa, eu posso ser uma pessoa emotiva, mas eu posso ser uma pessoa assertiva também. Então você causa esse efeito nessas pessoas. É como se elas olhassem mais ou menos o teu comportamento e se identificam com você. Se identificam com você, que você pode ter essa versatilidade de ser uma pessoa que maneja muito bem as emoções, de uma pessoa segura de si e de ser uma pessoa que sabe comandar os relacionamentos. É como se você causa o efeito nessas pessoas de que você está no controle da sua vida. Elas olham para você e falam, poxa, fulano e fulana está no controle da vida, da própria vida. Determina quem entra, quem sai da própria vida. É uma pessoa que não espera ser escolhida. É uma pessoa que escolhe quem quer e quem não quer ter ao lado. Então, eu acredito que você inspira essas pessoas a elas agirem, a elas serem mais proativas. Esse efeito você causa nelas da proatividade, da coragem, da assertividade, mas também do equilíbrio emocional. Elas acham você uma pessoa equilibrada, então possivelmente você gosta de praticar meditação, pode ser que você goste de praticar yoga, algum tipo de prática que traz equilíbrio emocional. Então elas olham para você e falam, poxa, eu posso ser tanta coisa, eu posso ser tão versátil, eu posso ser emocional, racional, posso ser uma pessoa assertiva, dinâmica. Então, de certa forma, você desperta, né, esse tipo de situação aqui. Outra coisa, você desperta nessas pessoas, elas meio que refletirem o que é que elas estão se apegando. Eu tô vendo muito claramente, sabe, pessoas que ficam mantendo gente que não traz nada de bom na própria vida por medo de abrir mão delas, por apego. Pode ser que você acabe esbarrando muito com pessoas. É tipo assim, deixa eu ser bem detalhista aqui. Sabe aquelas pessoas que não conseguem abrir mão de relacionamentos que não fazem bem? Sejam eles de família, pode ser relacionamento de pai e de mãe aqui, né? Pensar urso, anel com árvore. Pode ser relacionamento de pai, de mãe, enfim. Mas aquelas pessoas que não conseguem abrir mão do relacionamento. Ah, mas é porque é meu marido. Ah, mas é minha esposa. Ah, mas é minha mãe. Ah, mas é meu pai. Ah, meu tio. Ah, meu vizinho, meu parente, sei lá. Meu amigo, a pessoa não está trazendo nada de bom. A pessoa não está feliz, não está satisfeita. Ela está sendo explorada ou ela está sendo, assim, de certa forma, sabe, oprimida, e ela não consegue abrir mão, porque o 10 de paus com 4 de ouros, 9 de copas e árvore fala do apego. Então, sabe aqueles casamentos longos que não são felizes, que a mulher ou o homem não está feliz, que é um casamento pesado, traz problemas, não traz equilíbrio?
a pessoa vai aguentando sapo. Eu vejo energia aqui de gente que engole muito sapo. Pessoas que cruzam teus caminhos e elas percebem que você não vai engolir sapo. E geralmente essas pessoas que você causa esse efeito nelas, de elas agirem, acordarem para a própria vida e começar a colocar um basta em certas coisas, é uma tendência que você tem de atrair pessoas que engolem muito sapo, que empurra com a barriga anos e anos naquela amizade chata, tóxica, anos e anos naquela família, naquele casamento. Então elas olham para você e percebem que é hora de você fechar algumas portas. Você causa o efeito nelas de elas pensarem, não, eu tenho que acordar para a vida. Eu acho que é hora agora de eu agir, começar a fechar certas portas e começar a equilibrar o meu lado emocional com o meu lado de ação, de assertividade. Pode ser que você tenha uma tendência a atrair pessoas muito emotivas, mas que não estão com as emoções bem trabalhadas. Tem medo de se impor, de se posicionar. É o que eu estou falando, ó. Pessoas que precisam praticar mais a maturidade emocional, que muitas delas podem estar em processos de autoconhecimento, que elas precisam aprender a defender aquilo que é bom para elas, aquilo que ressoa com a verdade delas. Então, com a carta dessa carta aqui, pode ser que você se comunique com essas pessoas e através da sua comunicação, você causa um efeito nelas de elas acordarem para a vida. Começarem a se posicionar mais, começarem a dizer não, começarem a se impor, começarem a não aceitar abuso, começarem a não ficar empurrando as situações da vida e aguentando, engolindo sapo. Então eu vejo que você é alguém que traz para elas uma sensação de, olha, a vida é sua, você está no controle de muitas coisas. Algumas você não pode controlar, mas outras estão no seu controle, está sob seu controle. Age, sabe? Acorda. Então você causa o efeito nelas, delas entenderem que elas têm que estarem felizes com elas mesmas, que elas não têm que ficar agradando os outros, né? Que a rainha de espadas com a rainha de ouros é uma mulher ou homem, né? Super empoderada, é uma pessoa super independente, é uma pessoa que com 9 de copas eremita, nessa combinação também, é alguém que está preocupado com a própria felicidade, é alguém que está preocupado em se fazer feliz, antes de querer agradar os outros, quer se agradar primeiro, quer fazer coisas que façam sentido para a própria essência, querem resgatar a própria essência, querem resgatar a verdade interior, resgatar a sua verdade interior, resgatar aquilo que lhe faz bem, aquilo que ressoa com você, lá no seu íntimo. Então você, de certa forma, resgata essas pessoas. Você causa o efeito nelas de para de ficar querendo arrastar esse relacionamento lá de trás, não vai conseguir pegar todo mundo do teu passado e levar para o teu futuro, desapega de sair, faz elas olharem para si e falar, poxa, eu estou desequilibrada emocionalmente. Causa esse efeito delas olharem para dentro delas e perceberem que, tipo, não, peraí, eu estou me sobrecarregando emocionalmente por não saber dizer não. Eu estou me sobrecarregando emocionalmente, me desequilibrando a minha natureza emotiva, porque eu não estou sabendo colocar limite, eu não estou sabendo colocar as barreiras necessárias. Não, peraí, eu estou precisando de ação, eu estou precisando de coragem, de eu ser, sabe, a pessoa que age na minha própria vida, eu tenho esse poder, eu consigo. Eu estou precisando colocar mais liderança na minha vida, nos meus sentimentos, em tirar pessoas, me afastar de relacionamentos, fechar portas de situações, de lugares, de pessoas. Então você causa esse efeito nelas, de se transformarem, de desapegarem, de acharem que não é porque é da família, ou é porque eu estou há anos com essa pessoa, ou conheço há anos que eu preciso aguentar, mesmo que isso custe minha felicidade, meu bem-estar pessoal. Então você causa esse efeito muito reflexivo nelas, né? O eremita, né, com a carta da carta, você faz elas refletirem e olharem para dentro delas e até mesmo para encarar partes delas que elas não têm coragem. Então você traz esse efeito nessas pessoas, delas olharem para dentro de si e terem que encarar, trabalhar o lado delas emocional, de partes delas que talvez elas não quisessem encarar, que talvez elas estivessem procrastinando para não ter esse diálogo com elas mesmas, esse monólogo, e se enfrentar e modificar o comportamento dentro de si primeiro, para depois modificar coisas externas, né? Pessoas e situações ao redor. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e nos veremos no próximo vídeo.